Olá a todos, meu nome é Marcos, sou integrante do grupo PET da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. Vou fazer uma breve introdução sobre a determinação da força requerida pelo implemento e vou estar fazendo 2 exemplos. Então, como que vamos escolher qual o trator adequado? Primeiramente, vamos ver qual que é o esforço na barra de tração que necessita de acordo com a operação, de acordo com o implemento que nós vamos utilizar. Assim nós saberemos qual que é a potência necessária. Também podemos utilizar esses cálculos para dimensionar o implemento de acordo com algum trator que já se tem na propriedade. Outros fatores também, como estimular o período para a execução da operação, calcular a capacidade de campo, determinar o tamanho do implemento e selecionar qual a potência do trator adequado para a operação. Para determinar esta força requerida pelo implemento, então uma maneira seria a equação de Silveira, de 1998, onde temos que Ft é igual a RS vezes P vezes L, onde o Ft seria a força requerida pelo implemento, igual ao RS, que seria a resistência específica do solo, vezes o P, que é a profundidade de trabalho, em centímetros, vezes L, que é a largura total do trabalho, também em centímetros. Esta é uma forma de nós calcularmos. Existe outra fórmula também, que é por uma norma que vamos ver agora. Bom, esta nova fórmula de calcular é a ASAE, norma D 497.4, de 2003. Ali temos toda a fórmula, é uma fórmula um pouco mais detalhada que a outra de Silveira. Temos que o Ft é a força de tração do implemento, em Newton. O F é o ajuste da textura do solo, que é tabelado. E o I é relativo à textura do solo, que pode ser o 1, que é textura fina, 2, que é textura média, e 3, que é textura grossa. E aí temos os parâmetros do equipamento, que é A, B e C, que também é tabelado. S é a velocidade de trabalho, em km por hora. O W é a largura do equipamento, em metros ou em número de linhas ou ferramentas. T, temos a profundidade de trabalho, em centímetros. Para a semeadora e ferramentas de preparo menores, utilizamos o valor adimensional igual a 1. Agora vamos estar resolvendo alguns exemplos. Primeiro exemplo, então, da equação de Silveira, diz o seguinte: utilizando a equação de Silveira, 1998, determine a força de tração necessária para tracionar um arado de 5 aivecas espaçada lateralmente de 0,35 metros, operando uma profundidade máxima de 0,31 metros em um solo com resistência específica de 0,73 kg força por centímetro ao quadrado. Aplicamos então o 0,73 na fórmula, vezes o P, que é a profundidade máxima de trabalho, que é 0,31 metros. Convertemos ele para centímetros, temos 31 centímetros, vezes 35, que é os espaçamentos da Iveco, vezes 5, porque são 5 Ivecos. Então chegamos ao resultado total da força requerida pelo implemento de 3.960,25 kg força. Agora vamos para o segundo exemplo, então. O exemplo 2 nos diz o seguinte: usando a norma ASAE,
D497.4 de 2003 determina a força de tração necessária para um arado de 6 aivecas espaçadas lateralmente de 0,4 metros, operando a uma profundidade máxima de 48 centímetros e velocidade de 5,6 km por hora, em um solo de textura média. Ali temos ao lado uma tabela, onde vamos ter que utilizar alguns dados dali. O exemplo nos deu o exercício, que é um arado de 6 aivecas. Então nós vamos pela tabela no equipamento, encontramos o arado de aiveca. E aí temos diversos parâmetros, onde conseguimos ver o parâmetro da máquina, que nos dá a letra A, B e C, que precisamos para colocarmos na nossa fórmula, e também o parâmetro do solo. No enunciado, nos diz que é um solo de textura média. Então, lá pela fórmula que eu mostrei antes, nós temos que a textura média é o número 2. Então, nós vamos no parâmetro do solo em F2, que é 0,70. Depois de coletar os dados na tabela, vamos adicionar eles na nossa fórmula. Então, FT, substituímos o FI por 0,70, o A por 652, que está na tabela, o B, que na tabela é 0, vezes o S, que é a velocidade em km por hora, que é 5,6, mais o 5,1, que é o C da tabela, vezes 5,6 ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, vezes o W, é a largura de trabalho do nosso equipamento. Nosso equipamento ele tem 6 aivecas com espaçamento de 0,4. Então, multiplicamos 6 por 0,4, temos 2,4, vezes o 48, que é a profundidade máxima de trabalho. Então, chegamos ao resultado que a nossa força requerida pelo implemento é de 65.474,52 newtons. Através desses cálculos, nós podemos dimensionar o trator para este implemento e neste solo. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado.